E ó, Mauro César Pereira tá com a gente. O Mauro tava, inclusive, no estádio ontem, né? Ele tava em La Plata, acompanhando esse jogo do Flamengo. Mauro, um jogo bem abaixo, né, do Flamengo. O que poderia ter custado uma classificação foi o que o Felipe Luiz falou na coletiva. Passamos, vai ter muito mais, mas o que interessa é que passou, com certeza. O que interessa é que passou Flamengo numa semifinal. Mas a atuação, se a do Maracanã era para ter sido uma goleada do Flamengo, e não foi, esse jogo de ontem serve para uma reflexão, né, Mauro? Não dá para o Flamengo jogar assim contra o Racing, porque não sei se você concorda, o Racing é mais time que o Estudiantes, né, Mauro? Boa tarde a todos. Aqui, assim, para as pessoas entenderem, aqui em La Plata, uma cidade de 900 mil habitantes, quer dizer, uma população um pouco menor que a de Campinas, tem 2 times como o Campinas também tem. Imagina o seguinte, Guarani ou Ponte Preta, um dos dois, e a cidade fica a 60 e poucos quilômetros de Buenos Aires. Campinas fica quase 100, né, de São Paulo. Então tem semelhanças, né? Tamanho da cidade, proximidade com a capital, no caso aqui federal, no caso a capital do estado de São Paulo, cidades mais importantes dos seus respectivos países, maiores, né? São Paulo e Buenos Aires. Imagine Guarani ou Ponte Preta com 4 títulos da Libertadores. É o que o Estudiantes tem. Uma história controversa e tudo, mas tem 4 títulos da Libertadores. Para um clube como o Estudiantes, para os argentinos em geral, para clubes como o Estudiantes, a Libertadores, ela é o menininho, a menininha que torce pelo time, aprende desde o berço que a Libertadores é tudo. É o sonho, o objeto de desejo, é tudo que importa. Nada se aproxima. Então, os jogadores assimilam isso também. Quando vão para o jogo como o de ontem, os caras se superam. O Felipe Luiz até falou na coletiva, esses times conseguem cobrir uma área enorme do campo nesse tipo de jogo. Sim, porque os caras dão algo mais. Eles se entregam, eles deixam mais em campo do que num jogo dito normal. Não é um jogo normal. O Flamengo tem uma dificuldade muito grande de entender isso, de compreender isso. Embora tenha vivido algo semelhante com o Olímpia, mesma situação, né, há 2 anos, e com o Pearol um pouco diferente o roteiro, porque perdeu em casa, mas também tem semelhanças, né? Então o Flamengo claramente não aprendeu a lição, só não foi eliminado porque o gol estava impedido, o segundo gol do Benedetti, e os pênaltis o Rossi mostrou muita competência, embora tenha falhado no gol. Eu acho que, independentemente das questões técnicas e táticas, existe uma questão de postura que o Flamengo não aprendeu, não sei se vai aprender, esse grupo de jogadores e tudo mais, a jogar a competição como ela é, e entender a conduta do adversário e quão perigoso ele pode ser, mesmo sendo tecnicamente bem inferior, como o Estudiantes é. E o Racing, de fato, é um time melhor, é um time mais engajado, se entrega mais ainda, um estádio maior, uma torcida mais fanática. Vai ser bem difícil se o Flamengo tiver a mesma conduta. Então, novamente, vai ser muito importante o Flamengo tentar, de todas as formas, vencer bem no Rio de Janeiro para ter uma vantagem maior. O Gustavo Costas, o técnico do Racing, ele é um técnico que eu considero muito, muito pobre do ponto de vista de repertório. O time dele não tem muitas variações, é um jogo meio rústico, muita bola longa quando joga fora de casa, dentro de casa pressiona muito no começo do jogo, começo do segundo tempo, né? O Cruzeiro sentiu isso na final da Sul-Americana, por exemplo, mas não é um jogo muito elaborado. Muita bola longa, muita bola esticada, e é um time chuta-chuta, um time que chuta todas. Aquelas bolas que sobram para jogador do Flamengo e ficam buscando o melhor posicionamento, o melhor, mais bem colocado, o Racing manda pro gol, chuta todas. É um time bem perigoso, eu acredito, nesse contexto que o Flamengo está fazendo. Eu tinha dito antes do confronto com o Estudiantes, se o Flamengo repetisse as atuações que teve contra o Internacional, de imposição e mais eficiência, o Flamengo se classificaria bem contra qualquer adversário. O Flamengo não conseguiu fazer isso, e a atuação de ontem, acho que ela foi muito ruim mesmo. Coletiva e individualmente de quase todo mundo. Eu tenho outra situação, né? Isso é a análise do jogo. Agora, o torcedor, evidentemente, tem que comemorar. Libertadores, jogo de mata-mata, é jogo de sobrevivência. O time sobreviveu, ganhou quase um mês até o próximo confronto. Então tem como se reorganizar. O importante na hora que você está com a faca no pescoço é você escapar da morte na competição. O Flamengo escapou, ele sobreviveu. Então tem tempo agora. Esse tempo tem que ser bem utilizado. E a classificação ela foi muito justa. No Rio, o Flamengo foi muito superior, só não fez mais gols por conta de erros e uma certa soberba, e foi operado sem anestesia no segundo tempo pelo colombiano, né, pelo articulador, né? Então a classificação, acho que ela é inquestionável. Mas a atuação de ontem foi uma atuação muito abaixo, muito aquém,
e se não mudar a postura, não chega na final. A não ser que, sei lá, faça uma placaria elástica no Rio e perca fora de casa, mas aí já garantiu praticamente classificação, né? Mas isso também condiciona o próprio jogo, né? Se o Flamengo chegasse aqui na Argentina com 3-0 e teve chance para isso, até mais, o adversário já entra a estratégia dos Estudiantes teria que ser outra. Eles jogavam por um gol, talvez 2, e tiveram muito perto de conseguir. O Flamengo também teve chance, sim, mas é óbvio que o Flamengo teria mais chance que o Estudiantes. O Estudiantes sabia disso, mas estava 1-0, o Flamengo não fez nenhum gol, e eles fizeram o segundo gol, que foi anulado por impedimento, bem marcado, mas um pouquinho para lá para cá teria dado certo. O Flamengo jogou 171 minutos contra o Estudiantes sem fazer um gol. Fez uns 15 segundos, aos 8 minutos, depois ficou esse tempo todo sem marcar um gol. Isso acho até inaceitável, dada a diferença entre as equipes e a necessidade do Flamengo de fazer um gol aqui em La Plata e não fez. Ô Mauro, você falou, né, dessa situação de que o Flamengo não aprendeu ainda com a lição de jogar Libertadores. E eu concordo, porque eu falei aqui no programa, pra mim não é só físico, não. Pra mim o Flamengo muitas vezes não mostra vontade, pô. É vontade, porque tem muito jogador ali que tem físico. Só que é um Flamengo que é apático, enquanto os outros caras estão com sangue nos olhos. A minha pergunta é, porque sentir a pressão, eu não acredito. A gente tá falando de um time que só tem jogador experiente. Rossi, experiente. Varela, seleção uruguaia, multicampeão pelo Flamengo. Léo Ortiz, seleção brasileira, e agora titular do Flamengo. Léo Pereira, multicampeão do Flamengo. Alexandro, nem se fala. Saúl, nem se fala. Jorginho, nem se fala. Rascaeta, nem se fala. Pedro, nem se fala. Samuel Lino, futebol europeu. Eu não acredito que sinta pressão. Agora, o que é? É falta de vontade, Mauro? Por que você falou que o Flamengo ainda não aprendeu a jogar a competição? É um time que muitas vezes não mostra sangue nos olhos? É isso? Parece meio simplista falar isso, mas assim, como é que o Estudiantes consegue igualar a disputa? Não o jogo em si, né? A disputa, placar. Se superando. Então, cada disputa de bola, cada bola dividida, cada corrida que tem que apostar com o adversário, isso é muito claro. Ali você percebe que o time argentino está dando mais do que ele poderia em condições normais. Ele está indo além. Ele está fazendo além do seu máximo. Então você tem que aumentar o tom. Aquela bola do começo do jogo, jogada do Samuel Lino, ele consegue cruzar. Essas bolas que o Samuel Lino passa não são cruzamentos, ele dá passes dentro da área. Ela atravessa a área. Aí vai encontrar o Pedro na segunda trave. Quando o Pedro chega naquela bola inteiro, na hora que a bola está sendo cruzada, ele já tem que se projetar na direção da bola e chegar chutando tudo. Mas não, ele vai num ritmo mais lento, permite que o Rodrigues, esse sim, venha alucinadamente para impedir o gol e consiga travar o remate do jogador do Flamengo. Foi do começo do jogo, primeiro tempo. É 1-0 ali. Acho que aquilo representa... no começo do segundo tempo, a Rascaeta corre com a bola, um erro do sistema defensivo do Estudiantes, conduz a bola, poderia tentar um chute, trava a bola, tenta o passe para o Pedro, foi desarmado, não chutou, não aconteceu nada. O gol do Estudiantes, o gol único da partida, se aquela bola cai no pé do jogador do Flamengo, será que pega de primeira? O Varela pegou lá no Rio e fez o gol, segundo gol. Mas em geral não, vai dominar, vai buscar um passe para alguém. Então, o Flamengo, quando tem chance, não finaliza. O Flamengo, ele nas disputas de corpo a corpo, perdia muitas vezes. O Pedro teve uma atuação horrível, ele não conseguiu fazer nada de positivo o jogo inteiro. A Rascaeta muito abaixo, vários jogadores muito abaixo. O Plata não jogou bem, o Araújo entrou mal, enfim. Então, acho que falta o entendimento de que esse jogo não vai ser só uma técnica. É um jogo que você tem que aliar a sua técnica a uma disposição maior, a uma entrega maior nas disputas de bola. Na hora de apostar uma corrida para ganhar uma jogada, o Bruno Henrique perdeu a bola na corrida. Então, se não entender isso, entender que o adversário vai estar jogando a 150 por hora, né? Ou a 150%, está indo além do que ele ofereceria normalmente, você acaba permitindo que o jogo fique mais igual. O adversário compensa com uma entrega maior. E são jogos eliminatórios, né? É jogo de sobrevivência, é diferente de pontos corridos, você faz 3 pontos aqui, ali, vai somando, então empata, perde. É outra coisa, é matar ou morrer. São jogos de outra característica. Né? E o Flamengo claramente não entende isso. Não entende isso. O Mauro estava no estádio e ele fez uma pergunta para o Felipe Luiz, né? Ele perguntou
sobre as lições que ficam dessa classificação sofrida. E aí é bom deixar claro, mais uma vez, um time muito mais fraco do que o Flamengo, tá? Peñarol era muito mais fraco do que o Flamengo. Eliminou o Flamengo no ano passado. Olímpia era 1000 vezes mais fraco que o Flamengo. Eliminou o Flamengo no ano retrasado. Por muito pouco o Flamengo não eliminado. Claro, Estudiantes é melhor? É. Mas por um time inferior da Libertadores. Vamos ouvir aí a resposta do Felipe Luiz para essa pergunta do Mauro César. Na verdade, a minha maior lição como treinador foi contra o Central Córdoba. Ali, a Libertadores é muito complicada, é muito difícil. E, claro, eu como treinador tento propor a melhor das soluções na fase ofensiva para que os jogadores se sintam confortáveis com bola, com mais tempo para poder jogar e para que eles achem as soluções dentro do campo. Depois, o terço final é muito a criatividade, a confiança, o momento que o jogador se encontra, né? Vocês podem ver que hoje, por exemplo, o Arrascaeta não estava no seu melhor dia, mas o Carrascal estava num bom momento, entrou muito bem no jogo. Então, vai muito do fino que está o jogador no dia do jogo, né? Então, é verdade que criamos muitas chances, inclusive no segundo tempo tivemos 3 chances claras que não se traduziram no último passe, não se traduziram, que eu conto como chance clara, né? E deixou a eliminatória aberta, né? Então, assim, já falamos do árbitro, infelizmente aconteceu, mas também estaria aberta com o 2-0. Então eu falei, o que eu tentei falar para os jogadores foi que para ganhar a Libertadores, às vezes temos que passar por essas provações, né? Foi assim em outros anos também, são jogos muito difíceis e temos que saber passar por esses momentos para chegar em mais uma semifinal de Libertadores. Não sei quantas o Flamengo chegou na sua história, mas eu lembro que ficou, quando eu cheguei aqui em 2019, eu já estava 38 anos sem chegar. Então tô muito feliz de poder estar em mais uma semifinal. E agora tratar com o respeito e o carinho que se merece, porque é o sonho de todo mundo ganhar essa Libertadores. Te convenceu a resposta do Felipe Luiz, né, para essa sua pergunta? E outra, Mauro, eu tô vendo muito uma comparação agora do Flamengo com o Palmeiras. É claro que muito já se imagina dessa possível reedição da final de 2021. E aí eu queria te perguntar, muitos dizem que depois que Vitor Roque e Flaco Lopes começaram a jogar juntos, o Palmeiras joga um futebol melhor que o do Flamengo. O momento do Palmeiras é melhor. Você concorda ou não? E sobre a resposta do Felipe Luiz, se te convenceu, Mauro? Eu acho que o importante da resposta dele foi o fato de ele admitir que a lição foi o jogo do Central Córdoba, mas eu entendo que o jogo de ontem, mata-mata, né, teve outras lições importantes. É importante ele aprender com elas e transmitir para os jogadores as cobranças compatíveis com essa aprendizagem, porque ele é um técnico ainda inexperiente, ele é menos de um ano técnico de time profissional. Está vivendo situações novas. Ontem ele estava bem angustiado à beira do campo ali, claramente nervoso, meio desesperado até, que é até compreensível nesse contexto. Acho que a grande questão foi que eu perguntei, mas é claro que ele estava não falando muito sobre isso, é que o Flamengo jogou fora a oportunidade de resolver tudo no primeiro tempo no Rio de Janeiro. Ele houve soberba, houve preciosismo, houve exageros que não são aceitáveis num confronto como esse. No primeiro tempo do Maracanã, o Flamengo jogou muito bem, muito bem. Aniquilou o adversário, mas não traduziu isso no placar. Aí não adianta. Estou falando de chances claras. Uma do Pedro e uma do Plata, finalizadas de maneira assim, errada, de forma inexplicável. Jogadores que têm condições de fazer melhor que aquilo. Então, eu entendo que ele precisa cobrar muito dos seus jogadores e tentar mudar essa mentalidade. E sobre projeções, eu acho que isso não é uma grande bobagem, né? Confrontos vão acontecer daqui a quase um mês. É a final da Libertadores daqui a mais de 2 meses. Muita coisa acontece até lá. E o Flamengo fez um jogo muito bom uma semana contra o Estudiantes, especialmente no primeiro tempo. Como não fez uma goleada, né, e ela se ofereceu, fica uma sensação de que não jogou bem, mas jogou muito bem. E foi ofuscado também a boa atuação pelas chances desperdiçadas e pelo árbitro, né? Mas o Flamengo jogou bem há uma semana, 8 dias. Então o time consegue praticar um bom futebol, consegue ser competitivo e ser intenso. A questão é fazer as coisas como elas devem ser e entender as características de cada jogo, as peculiaridades da competição. Eu acho que esse é o ponto. Tem tempo para ajustar isso aí, mas a lição de ontem tem que ser muito bem assimilada. Bom, Mauro César Pereira trazendo
é essa opinião, Flávio Prado, de que muitas vezes falta para o Flamengo saber jogar Libertadores. E eu acho que isso é indiscutível. Não dá pra gente discutir. Ou o Flamengo é pior que aquele lixo de time do Olímpia que no ano seguinte nem se classificou pra Sul-Americana. Só serviu pra me transformar em meme, aquela desgraça. Porque o time era horroroso, horroroso. E passou pelo Flamengo. Aí o Peñarol ano passado passa pelo Flamengo. E o Flamengo tinha elencos muito melhores. Como ontem poderia ter acontecido. E aí o Felipe Luiz falando sobre essa lição de como Libertadores é complicado. Agora, não pode, né, Flávio? E aí eu pergunto já pro Bruno e pro Vampeta também. Um elenco tão experiente não saber jogar Libertadores, pô. Tá na hora de aprender. Agora é a hora. Agora é semifinal e é final, 2 jogos grandes, porque eu tenho praticamente certeza que o Palmeiras passa pela LDU. Eu não consigo acreditar que a LDU vai passar por esse Palmeiras. Só que, pra mim, Racing e Palmeiras, aí o Flamengo vai ter que ter sangue nos olhos com tudo, Flávio Prado. Olha, Pilhado, eu separo. Eu acho que o Flamengo ele tem por característica ser um time técnico. E ele é cobrado, inclusive, pelo torcedor para ser um time técnico. O Palmeiras, que é um time mais de força, né? Ele recentemente foi eliminado pelo Botafogo, na casa dele. Ele foi eliminado pelo Boca, um time fraquíssimo. Então depende muito das circunstâncias. Eu acho que você não pode abdicar da sua maneira de jogar, do seu jeito de jogar. Você citou algumas derrotas do Flamengo, eu citei derrotas do Palmeiras. E o Flamengo, a técnica é a arma dele. Pode colocar um pouquinho mais de gás? Pode, mas alguns jogadores não têm essa característica. O Flamengo optou, para mim, por bem do futebol, por jogadores técnicos. Então o Arrascaeta não é um jogador de força, é um jogador técnico. Ele vai ter uma técnica que um jogador mais duro, mais pesado não vai ter. Eu prefiro esse tipo de jogador. Isso não significa, no meu modo de entender, que você não possa ganhar uma competição. O Flamengo, ele tem toda a condição de ganhar e a força do Palmeiras não quer dizer que o Palmeiras vai ganhar também. Não, isso depende muito. Isso, tem time que é... O River mesmo é um time que tem por característica de ser um time técnico, né? Então eu acho que isso aí depende muito das circunstâncias, depende muito da ocasião. O Tele gostava de times técnicos. Você pode ganhar com técnica, você pode ganhar com força. Curiosamente, até o Boca do Bianchi, que ganhou uma série de jogos, ele era levado pelo ritmo do Riquelme. Claro que tinha jogadores de força. O próprio Palermo, um jogador de força, jogador mais de decisão. Mas ele era o Tevez, né? Depois, num outro momento. Mas era um time que levava o ritmo do Riquelme. Se você puder juntar as duas coisas, ok. Mas eu acho que o Flamengo ele tem uma história, né, de futebol. Ele ganhou as Libertadores que ganhou sendo um time técnico. E pode perfeitamente ganhar novamente. Eu não vejo. E se ele jogar com o Palmeiras numa final, ele tem que jogar com a característica dele. Eu gosto do que vejo do Flamengo. Acho que a gente está com a imagem do jogo de ontem. Mas no jogo do Rio, a gente já falou aqui, ele poderia ter resolvido a parada e jogando do jeito dele. Então, é um time, não é um time de força, é um time de técnica e a mim agrada bastante. Eu gosto de time assim. Equipes técnicas demais, como o Flamengo é muito técnico, todo mundo tem muita habilidade, muita qualidade, normalmente não é time de força, sempre vai... Ou você liquida logo, senão no segundo tempo você cai. Você não vai querer a intensidade do Arrascaeta, do Jorginho, do Saúl. Os caras têm muita qualidade e não vai manter isso 90 minutos, pô. Não vai manter isso 90 minutos. Então ele liquida logo porque os jogadores técnicos demais, eles não conseguem chegar a jogar com intensidade de 90 minutos. Não é que o time esteja mal fisicamente, não. É um time muito técnico. Por que você acha que um time muito técnico tem menos físico? Você pode ser um jogador técnico e um monstro fisicamente ou não? Ó, se você pegar o meio-campo do Flamengo, vamos lá. Saúl, Jorginho e Arrascaeta. O Saúl é o que tem mais força ainda. Ele é o mais velho dos três. Sim. É o mais velho dos três. O Arrascaeta, você acha que o Arrascaeta vai jogar 90 minutos com aquela qualidade dele todo intenso? Não vai, pô. Não vai. E não é Arrascaeta, não. Os grandes jogadores do futebol mundial não tem... que é muito técnico, não consegue 90 minutos ter intensidade toda, mano. O maior deles, né? O Messi. Não, é. O Messi sem a bola, ele anda. Ele anda. E não agora, quando estava no Barcelona. Já no auge mesmo também. Diferente. Agora, uma coisa que me preocupou, e aí, claro, que o Rossi tem que ser muito elogiado. Muito elogiado. Você achou que foi falha do Rossi? No gol?
Achei. Ainda bem que o Rossi pegou os 2 pênaltis. Hein? Já pensou se não pega você hoje aqui? Manda embora! Ô, Tico, aquela bola ali não é falha não, cara. Muito rápido o chute, nem o cara esperava. Ninguém esperava. Mas foi no meio do gol, Vamp, em cima dele. Mas foi uma tijolada do caralho. Mas porque, olha o que eu digo aqui. Pra mim, o Rossi, ele é muito irregular. Eu já fui um crítico do Rossi e queimei minha língua, e quando queimei eu falei. Porque, se não fosse o Rossi, e aí eu vou falar, porque se eu já critiquei eu vou falar, se não fosse o Rossi, o Flamengo não tava nem no mata-mata. Porque o Rossi fez aquela defesa no último minuto contra o Deportivo Táchira. Ele fez uma defesa no último minuto que foi salvadora. Ali, já falei, queimou minha língua. Na disputa por pênaltis agora, foi o herói do jogo. Foi o herói do jogo do Flamengo. Agora, me preocupa essa irregularidade, né? Porque, pra mim, o gol de ontem foi falha do Rossi. Pra mim, o gol do Vasco no fim de semana foi falha do Rossi. Ele sai errado na bola e uma jogada totalmente despretensiosa, sai o gol do Vasco. Mas hoje é aquilo, amigo. Eu tenho que ser sujeito homem. Quando eu tenho que criticar, eu critico. Hoje é pra se elogiar. O cara se tornou o segundo goleiro com mais pênaltis defendidos na história da Libertadores. Cara, isso é algo surreal. Isso é algo que tem que ser valorizado. Se eu não me engano, ele tem 6. São 6 pênaltis defendidos pelo Rossi em Libertadores desde a sua estreia, desde quando ele estreou. E outra, ô Bruno, que eu também vou querer saber da mesa, eu sempre disse que essa defesa do Flamengo é muito boa. E cansamos de ver aí, já foram vários gols sem sofrer gols. Mas ontem foi mal, né, Bruno? Perdeu toda a jogada de bola aérea, toda a bola o atacante do Estudiantes raspava. E a defesa do Flamengo perdia. E uma má atuação também até dos laterais, na minha opinião, Bruno Prado. Mais do Varela, né? Mais do Varela. É que a bola normalmente é pro lado dele, né? No toque de cabeça do Carrijo, a bola é para aquele lado. Os 2 gols foram por ali, né? Era o Benedetti, que é um lateral, ala esquerda. Eles estavam com 2 laterais, né? Às vezes um mais à frente, outro mais atrás. Ontem o Benedetti estava bem solto, jogou de lateral mesmo no Maracanã. Ontem jogou mais à frente. Então a bola era para aquele lado mesmo, do lado do Varela. E aí entra até dentro do que o Vampeta falou, da característica dos jogadores, né, os mais técnicos. Até na defesa isso tem um peso. O Léo Ortiz, ele é super técnico, né? No jogo mais físico, um cara daquele tamanho em cima dele, ele sofre mesmo. Sofreu ontem pra caramba. Sim, isso. Por exemplo, aí não tô falando de característica, não tô falando que tinha que estar aí, não é isso. Mas, por exemplo, se é o Fabrício Bruno com o Carrijo, ele ia disputar mais, né? Ele ia conseguir disputar mais com o centroavante do Estudiantes. Até o próprio Danilo. Sim, o Danilo também, que estava no banco. O Danilo podia fazer isso. O Léo Ortiz entra um pouco nisso que o Vamp falou. Ele é um cara extremamente técnico, né? E ele não é um cara de disputa física, né? Então o Léo Ortiz, ele é ótimo assim de posicionamento, passe excelente, né? Um cara que tem um passe excelente. Um grandalhão em cima dele é complicado. Até ali o Felipe talvez pudesse, o Vamp lembrou bem do Danilo, talvez até pudesse trocar durante o jogo. Entra o Danilo para disputar com o cara, para brigar no alto, né? Para brigar no corpo. Então, ali também entra um pouco da característica, né? O Flamengo tem essa opção. Toda opção que você faz, você ganha uma coisa e perde outra. É um time muito leve, muito técnico. E aí você perde em algum... Quando o adversário consegue impor um jogo físico, você vai ter dificuldade. Então, a escolha do Flamengo é por um time assim. E ok, não tá errado, não tô falando que tá errado. E na maioria das vezes, isso dá muito certo. O Flamengo, a maioria dos jogos são bons. O Flamengo joga muito mais bem do que mal. Mas toda opção, ela tem um lado. Tá bom, eu opto por ter um time mais técnico que vai dominar os adversários, eu consigo dominar o meu adversário na maioria dos jogos.
Mas se o adversário é mais físico e encaixa esse jogo, que também podia o Flamengo botar o Estudiantes na roda. É que o Estudiantes ontem conseguiu. O jogo foi mais o que o Estudiantes queria do que o que o Flamengo queria. No Maracanã foi mais o que o Flamengo queria. No Maracanã, em alguns momentos, eles botaram os caras na roda e os caras não conseguiram ficar com a bola. Mas ontem eles conseguiram fazer o que eles queriam. E aí tem esse lado. Quando o jogo vai para uma disputa física de corpo, aí o time sofre. Inclusive os zagueiros, um que é extremamente técnico, que é o Léo Ortiz. E você concorda com o Vamp? Não tem como um time ser técnico e forte fisicamente? Não, alguns jogadores não. Talvez seja um ponto assim para tentar equilibrar no que vem, de ter alguns jogadores mais de força. Um cara no Palmeiras mesmo que é fundamental para ter força é o Vitor Roque. O Flaco Lopes é extremamente técnico. O Vitor Roque é um tanque, né? Então, talvez você busque uma ou duas peças de caras mais fortes, mas a opção do Felipe é por ter um jogo de jogadores que tocam curto. Os dois zagueiros do Palmeiras. Sim, são fortes. O Gomes. Rodrigo, nenhum deles é refinado como o Léo Ortiz. Não, nem que nem o Léo Pereira. Eles rodam de choque mesmo. O melhor com a bola no pé do Palmeiras é o Bruno Fux. É o mais habilidoso deles. Só que aí o Abel prefere ter dois caras fortes que não vão dar um passe como o Léo Ortiz, já deu alguns, mas eles vão pro choque. Vai pro God do choque. Quem deu o passe pro Vitor Roque sofreu o pênalti? O Facundo sofreu o pênalti. O Bruno Fux. Mas muito o Fux no choque não é tão forte quanto o Gustavo Gomes, né? Então, são compensações aí, né?